Só para você ter uma ideia, o Brasil registrou nas 4 primeiras semanas de 2024 mais de 217 mil casos de dengue, o que tem preocupado tanto as autoridades do governo federal quanto municipais e estaduais de saúde. E é claro que a gente precisa falar do Amazonas e, principalmente, a gente precisa falar sobre os cuidados necessários, principalmente nessa época do ano. Por isso que hoje vamos conversar com o Dr. Noaldo Lucena, infectologista, que vai tirar todas as nossas dúvidas e explicar melhor sobre esse avanço da dengue, não só aqui no estado do Amazonas, mas também em todo o país. Dr. Noaldo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É sempre importante a gente falar de saúde, de prevenção também, quando se trata de doenças. E eu já te adianto, como é que está o panorama atual da dengue aqui no estado do Amazonas? Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o convite. Eu acho que é extremamente pertinente a gente discutir um pouco sobre dengue nesse momento, porque o panorama é um panorama, sim, de alerta, é um panorama preocupante, não só no estado do Amazonas, mas como no Brasil como um todo. A gente tem percebido claramente um aumento súbito e repentino, o que caracteriza, na verdade, um surto que a gente está tendo, né, de dengue, e isso é preocupante, por quê? Quando você tem dengue a primeira vez, é importante a gente deixar claro que você não tem o risco de ter o dengue hemorrágico. Mas uma vez o seu sistema imunológico tendo sido sensibilizado por uma vez que você tenha tido dengue, a segunda vez a possibilidade de dengue hemorrágica passa a ser real. Não significa em absoluto, a gente não está dizendo que você, se tiver dengue a segunda vez, terá dengue hemorrágica, mas é uma possibilidade sim. Agora, doutor, o senhor falou sobre a questão da dengue hemorrágica. Quais são os principais sintomas da dengue atualmente? Como é que a gente sabe que pode diferenciar também de uma virose, por exemplo? Porque eu sei que no início dos sintomas sempre tem aquela dúvida se realmente é dengue ou se é uma virose mais pesada. Como é que a gente sabe diferenciar a dengue de outras doenças? Essa é uma excelente pergunta, porque as arboviroses, como um todo, são muito semelhantes do ponto de vista clínico. E nesse momento a gente tem duas delas circulando e em surto, na verdade, que é a dengue e a oropouche. Até o momento a gente já conseguiu identificar essas duas. Quando a gente fala da dengue, dengue tem uma característica que é importante a gente lembrar. Ela geralmente no hemograma, naquele examezinho de sangue simples e comum que a gente faz, a gente tem uma diminuição expressiva de plaquetas, a gente tem uma diminuição expressiva dos leucócitos, que são as células brancas de defesa do organismo, e a gente tem uma coisa que a gente chama de hemoconcentração, que é um dado do hematócrito que, porque a gente tem um extravasamento dos líquidos dos vasos para o espaço intersticial, faz com que esse hematócrito comece a subir demais. Então, esses dados no, associado a você ter tido um quadro súbito de febre muito alta, de dor no corpo, de dor de cabeça intensa, de dor atrás dos olhos, que a gente chama de dor retroorbitária, de mal-estar intenso, que pode ter náuseas. Esse quadro associado faz muito lembrar dengue. Agora, volto a dizer, no momento em que você tem outras arboviroses circulando ao mesmo tempo, a probabilidade, inclusive, de alteração desses sintomas é real. Uma coisa que é importante, que sinais de alerta, então, eu posso ter para que eu precise procurar não uma unidade básica de saúde, sim um pronto-socorro ou um pronto-atendimento? Se eu tiver sinais de sangramento em qualquer local, gengival, vaginal, anal, qualquer tipo de sangramento que eu venha a ter, se eu tenho uma dor abdominal muito intensa, se eu começo a ter vômitos muito intensos, uma dor de cabeça que passa a ser quase insuportável, dor no corpo, dor nas articulações intensas, ou seja, se eu tenho um agravamento deste quadro, é importante então que eu procure não só uma unidade de pronto atendimento, mas um pronto-socorro maior que possa suprir as necessidades de exames mais específicos para saber a melhor conduta a ser tomada com esse paciente. Agora, doutor, de acordo com o Ministério da Saúde, que foi questionado a ele com relação a como é que voltou, né, esse número expressivo de casos de dengue. E aí, conforme ele explicou para a mídia, ele falou que foi a combinação ali entre o calor excessivo e chuvas intensas. A gente sabe que no Amazonas, em 2023, a situação da seca foi bastante severa, atingiu, né, milhares de pessoas. Mas aí teve uma outra informação que até me surgiu uma dúvida, porque ele fala sobre o ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus da dengue no Brasil.
O senhor poderia tirar essa dúvida e explicar para a gente melhor sobre isso? Na verdade, é o seguinte: uma vez que a fêmea do Aedes aegypti põe os ovos, eles podem resistir a temperaturas extremamente secas até por um ano. Então, quando as chuvas retornam, esses ovos eclodem e a quantidade de vetores, então, dos mosquitos podem proliferar muito, né? A gente sabe que isso é uma coisa importante. A outra coisa é o tipo predominante de dengue que circula neste momento no Brasil é o dengue 2. A gente tem 4 sorogrupos, né? O que é o dengue 1, 2, 3 e 4. Só que a gente já sabe que na Guiana e no sul do Brasil, o dengue tipo 3 já está circulando também. Então, na verdade, é como se fosse uma rotatividade que começa a acontecer. Então, não é nada de incomum a gente conseguir ver esses sorotipos geralmente circulando, mesmo tendo a prevalência do dengue tipo 2 nesse momento. Isso não significa que a gente não possa ter a introdução dos outros. Como a gente falou no início, quando você tem um tipo de dengue, ou seja, se você tem o dengue 1, dengue 2, que é o mais frequente, você fica imune. É importante a gente deixar isso claro. A gente fica imune para o resto da vida a esse tipo. Aos outros 3 sorotipos, você tem uma imunidade parcial aí de 3 a 6 meses aproximadamente, e depois você deixa de ter essa imunidade. E se você volta a ter dengue novamente, provavelmente não é com certeza o que você teve da primeira vez, é um desses outros. E o que a gente tem visto circulando, inclusive a introdução na Amazônia já está praticamente acontecendo, porque a gente tem ele na Guiana, é justamente o dengue de tipo 3. Agora, doutor Naldo, há algum grupo da população que deve ficar em alerta, que deve ter alguma preocupação com relação à imunidade? Existe essa diferença ou todo mundo precisa ter uma atenção com relação à dengue? Olha, todas as arboviroses ou todas as doenças infecciosas, é extremamente importante a gente pensar em extremo de idades, ou seja, crianças muito pequenas ou pessoas acima de 65 anos de idade, né? A gente tem levado a sobrevida das pessoas a uma idade maior, então a gente começa a considerar mesmo para o Brasil uma pessoa idosa a partir dos 65 e não a partir dos 60. E as pessoas que são imunossuprimidas, que não estão sob controle, como por exemplo as pessoas que vivem com o vírus HIV e que não estão fazendo tratamento ou que nem sabem que tem o vírus HIV nesse momento. Então, pessoas que têm câncer, pessoas que estão fazendo uso de corticoides e de outros imunossupressores, pessoas com doenças autoimunes, são pessoas que geralmente são grupos que a gente tem que estar um pouco mais atento no caso de contrair essa doença, no caso de contrair essa arbovirose. Agora, doutor, falando sobre cuidado e sobre alerta, quais são as principais medidas de prevenção que a população deve ter para adotar para evitar a questão da dengue? Isso é ponto pacífico. A gente não pode ter, neste momento, água parada. Água parada é o criador ideal do Aedes aegypti. Então, é o local onde ela põe os ovos. Então, todo o cuidado que a gente puder ter, inclusive ela pode pôr em locais absolutamente improváveis, como, por exemplo, uma tampinha de garrafa, uma tampinha de PET, em ralos de banheiro, por exemplo. Então, assim, todo local que possa acumular água precisa ser monitorado para que a gente evite a proliferação do vetor e assim a gente tenha um controle maior da transmissibilidade da doença. Agora, com toda a sua experiência, o senhor que trabalha, né, acompanha de perto esses casos e outras doenças também aqui no estado do Amazonas, o cenário é diferente do que foi anos atrás? A tendência é aumentar os números de casos? A questão da saúde pública no estado do Amazonas também tem que alertar, vai ser preocupante até o final do ano. A sua visão como infectologista, o que o senhor pode falar para nós? Bem, a pergunta é extremamente procedente. O que a gente tem visto tá vendo, né? Eu brinco muito e digo assim, não tem como a gente fazer, a gente não é cartomante, não tem como fazer previsões. Mas na hora que a gente vê o corredor epidemiológico, na hora que a gente vê a tendência ao longo das semanas epidemiológicas, é um aumento constante do número de casos, o que tem apontado para uma possível epidemia um pouco mais duradoura, como a gente teve em anos anteriores. Então, a preocupação tanto das autoridades sanitárias que têm
ido para a televisão tem mostrado isso, que as pessoas precisam fazer um controle mais excessivo, mais cuidadoso, mais atencioso, no sentido de você controlar os criadouros, é importante a gente entender que isso, nesse momento, é uma parceria do Estado, mas muito mais importante a participação da população no sentido de tentar controlar a reprodução do vetor, ou seja, a reprodução do Aedes aegypti. Doutor, caso a pessoa tenha dengue, for diagnosticado, ela pode procurar qualquer hospital ou tem algum hospital específico para ela? Ela pode ir numa UBS? Como é que funciona hoje para o paciente? Excelente pergunta. Se os sintomas são leves, ou seja, eu tenho um pouco de dor de cabeça, eu tenho um pouco de mal-estar, um pouco de dor no corpo, se esses sintomas são leves, eu devo procurar uma unidade básica de saúde, porque eu, inclusive, faço, a gente chama fazer ponta, fazer urgência, né? Eu também faço urgência e emergência. Então, a gente tem visto aquilo que a gente costuma perceber na população amazonense, ou seja, eu sinto alguma coisa, eu vou para um SPA porque eu sei que eu vou ser atendido de qualquer jeito. Isso tem causado um inchaço enorme nos atendimentos e muitas das vezes pessoas que talvez precisassem de um atendimento mais urgente deixam de ter pela quantidade de pessoas e a aglomeração de pessoas, que nesse momento é extremamente danoso, porque a gente tem outras doenças em surto, como é o caso da influenza e como é o caso de Covid, que também começa a aumentar o número de casos nesse momento. Então, é importante que, se eu tenho sintomas leves, eu procure uma UBS e nos casos que eu falei, se você tem uma dor de cabeça mais intensa, uma dor abdominal mais intensa, se tem um sangramento nasal, um sangramento ocular, como a gente já falou, se isso está acontecendo, então sim é momento de você procurar um serviço de pronto atendimento ou um pronto-socorro maior. Lembrando também, doutor, que a partir do mês que vem, fevereiro, que é daqui a pouquinho, também inicia o processo de vacinação, né, da população, iniciando na questão da prioridade das crianças e adolescentes, né, doutor? Exatamente. A gente vai ter aí uma população. Aí, assim, as pessoas perguntam muito, né? Tem perguntado muito, mas por que a gente não vai vacinar todo mundo? E aí eu faço um questionamento interessante. Por exemplo, as pessoas vão brigar muito porque nesse momento a gente não tem vacina, o Estado brasileiro não tem vacina para vacinar todo mundo. No entanto, a gente tem em estoque as vacinas de influenza e as vacinas de Covid que estão praticamente paradas e as pessoas não tomam. E aí agora as pessoas vão talvez fazer confusão porque a gente não vai ter vacina para dengue para todo mundo. Então, a prioridade vai ser justamente esses grupos que são mais vulneráveis, que justamente foi escolhido as crianças entre 4 e 14 anos de idade. E como você falou no início da conversa, não basta apenas focar na vacina, precisa também ter o cuidado dentro de casa, né? Água parada, ter atenção, isso é fundamental também para a população evitar a questão da doença. Exatamente, é um conjunto de ações onde todos nós, enquanto cidadãos, somos responsáveis pelo controle. Isso de parte do Estado, é responsabilidade do Estado, mas é neste momento muito mais responsabilidade minha como cidadão tentar controlar o máximo possível a reprodução do vetor para que a disseminação da doença possa ser controlada. Obviamente que a chegada da vacina é absolutamente fantástica porque a vacina justamente cobre os quatro sorotipos que a gente tem de dengue. Então, isso vai ser um fator que, dentro dos próximos anos, vai ser uma solução. Apesar de que, desde 2018 para cá, a gente tem percebido um aumento gradativo de pessoas contrárias à vacina. Gente, vacina boa é vacina no braço, é vacina aquelas que precisam ser tomadas na boca de crianças e bebês. Essa é a boa vacina. E a gente sabe que elas são efetivas. Então, assim, só para a gente frisar, para deixar isso claro, houve a introdução de um caso não autóctone de sarampo no Rio Grande do Sul. Isso é extremamente preocupante, porque a cobertura vacinal para o sarampo no Brasil, que tinha sido considerada erradicada, está extremamente pequena. Aliás, é melhor a gente ainda frisar que as vacinas em geral não têm alcançado o que a gente gostaria de cobertura para que a gente pudesse considerar a população protegida. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você falou de algo tão necessário e tão importante. Eu sempre bato nessa tecla que a gente precisa falar de saúde, a gente precisa falar de prevenção para evitar algo pior lá na frente. Então, te agradeço por ter aceitado o nosso convite, é sempre bom. As portas do Real Time estão abertas para que a gente possa sempre falar não só de coisa ruim, mas também de coisa boa quando se trata de saúde, doutor.
Eu é que agradeço pelo convite, me ponho à disposição. Eu brinco muito, eu sou nordestino, como já perceberam, né, pelo meu sotaque. Eu brinco muito de que estou disposto e disponível, porque às vezes a gente está disponível e não está disposto. Eu sou as duas coisas. Se Deus quiser, precisando, é só chamar e a gente está aqui para conversar. Tá, agora eu vou só me despedir do pessoal, aí eu só não desliga ainda, tá bom? Tá bom. Ok. Esse foi o bate-papo com o Dr. Noaldo Lucena, infectologista. Como você pode ter acompanhado, é importante a gente ter todo o cuidado necessário quando a gente fala de saúde, principalmente nessa época do ano com os casos de dengue aumentando. Como a gente falou na conversa, além de você pensar na vacina, é sempre importante também, sabe aquela